Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora você é o nosso convidado, então fique com a gente, já estamos no ar. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, nomeou o conselheiro federal pelo Mato Grosso, Ulisses Rabaneda, para a Procuradoria-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil. A Procuradoria-Geral é responsável, ao lado das demais procuradorias especializadas do Conselho Federal, por temas como prerrogativas, honorários e pela defesa da OAB em juízo. Confira na entrevista. A Procuradoria-Geral do Conselho Federal da OAB tem diversas atribuições. Nós temos atribuições internas e que podemos chamar de atribuições externas. As atribuições internas, elas referem-se à orientação, assessoria e auxílio à presidência e à diretoria do Conselho Federal nos mais diversos assuntos de interesse institucional e que demandem intervenção da OAB. E também nós temos os assuntos de natureza externa, aqueles onde o Conselho Federal vai ao Judiciário, onde o Conselho Federal se defende no Judiciário, questões relacionadas às eleições da OAB, por exemplo, questões relacionadas a exame de ordem, questão relacionada a quinto constitucional, questão relacionada a honorários, a defesa de prerrogativas, e nesses temas, em conjunto com as procuradorias especializadas, enfim, despachos com autoridades. A Procuradoria-Geral, então, tem uma série de atribuições previstas em normativo interno, previstas em resolução do Conselho Federal, para que a OAB vá a juízo, atue em juízo. Então, seria o braço, a advocacia da OAB em juízo feita por esses órgãos. Nos conselhos seccionais, nós também temos as procuradorias, que também atuam, tem uma função semelhante, mas aí nos estados, e também a função consultiva, junto aos órgãos do Conselho Federal. Uma gama de responsabilidades, de atribuições para fazer com que o sistema OAB consiga ser bem defendido e bem representado em juízo. Bem, nós esperamos entregar no final da gestão bons resultados com a Procuradoria-Geral da OAB. O presidente Beto Simonetti tem uma visão da advocacia voltada para a advocacia, quer fazer uma gestão focada em prerrogativas, em honorários, em defesa da advocacia como um todo, a advocacia da capital, a advocacia do interior. E a regulamentação da Procuradoria-Geral é mais um órgão, é mais uma possibilidade, é mais uma força para atingir esses objetivos. Chegando ao final da gestão, com a OAB sendo bem representada em juízo, através de uma equipe de trabalho conjunto entre todas as procuradorias especializadas, Procuradoria de Honorários, nós temos a Procuradoria Tributária, de Defesa de Prerrogativas, a Procuradoria Constitucional, que é capitaneada pelo membro honorário vitalício, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, toda uma estrutura que, funcionando como uma engrenagem, trabalhando de maneira conjunta, busca entregar exatamente esses objetivos, exatamente esses pilares da gestão dessa diretoria do Dr. Beto Simonetti. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil participaram de reunião com a delegação da Organização das Nações Unidas para debater o direito de associação. O encontro aconteceu em Brasília e recebeu a visita de Clemente Wolle, relator especial da ONU para o direito de liberdade de associação e de reunião pacífica. Ele que inclusive está em missão no país para apurar a efetividade desses direitos, casos de violações e de uso de força contra organizações e movimentos sociais em manifestações pacíficas. Confira. Essa visita, ela deve ser concluída no dia 8 de abril e ela tem por objetivo monitorar qual é a efetividade desse direito que é previsto na Constituição. É uma garantia fundamental, portanto, o direito previsto no rol de direitos humanos, monitorar a efetivação desses direitos no período em que nós estamos atravessando. Então, qual é a efetividade do direito de liberdade de associação em reunião no período eleitoral? Ele vai avaliar como as forças de segurança agem nessas circunstâncias neste período eleitoral, quais são as ameaças a esse direito, onde o Brasil está falhando
ou não em relação ao cumprimento das recomendações recebidas, né, através da RPU em relação ao direito à liberdade de associação e manifestação pacífica. A essência da visita dele é essa, né, avaliar e monitorar o cumprimento, a efetividade desse direito para o povo brasileiro. Todas as organizações ou as organizações da sociedade civil, do sistema de justiça que tem uma atuação relevante, importante na sociedade, assim como a Ordem dos Advogados, foram convidadas para participar desse encontro. E nesse encontro é onde a gente apresenta as nossas contribuições e a nossa avaliação enquanto parte, né, enquanto parte desse Estado democrático de direito em relação à efetivação desse direito. Então, que a nossa contribuição é no sentido de apontar quais são os desafios enfrentados para a efetivação desse direito e quais são as boas práticas que a gente identifica em relação a isso. A Ordem contribui nesse sentido. Os aportes, né, que a gente apresenta, eles devem constar no relatório do relator e a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como as outras organizações da sociedade civil convidadas, podem fazer sugestões de recomendações ao relator e ele vai fazer a sua análise, a sua avaliação, se inclui ou não essas sugestões na recomendação que ele deve produzir para o Brasil em relação ao direito e à liberdade de associação e reunião pacífica. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, recebeu no Conselho Federal a delegação da Associação Brasileira da Advocacia Municipalista. A intenção do encontro foi tratar de pautas pertinentes a toda a advocacia e parcerias com a Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe. Em uma reunião muito proveitosa com o nosso presidente Beto Simonetti, no sentido de apresentarmos inicialmente a ABAN. A ABAN que foi criada, fundada em 7 de setembro de 2021, bem recente, e que tem uma pauta voltada não só regional ou estadual, mas sim para o Brasil. É uma pauta no sentido de que trouxemos hoje a possibilidade de formalização de termos de cooperação mútua, né, voltada para a capacitação dos colegas advogados, da advocacia municipalista, das assessorias que estão nos mais distantes rincões do nosso país. E isso é muito importante. Nós temos como uma meta inicial para o ano de 2022 esses 3 eixos. O primeiro, a valorização do advogado através da capacitação e da educação. Também trouxemos uma pauta do ponto de vista de projetos que nós vamos acompanhar, projetos que impactam não só a advocacia municipalista, mas a advocacia como um todo, afinal, todos somos advogados, né? Então, nesse sentido, trouxemos essa pauta também para a presidência. E um terceiro eixo seria a pauta do ponto de vista da ação social, do ponto de vista social, onde nós temos o interesse de formar parcerias e digo sempre, como foi dito agora há pouco em audiência com o presidente, a ABAN jamais vai tomar uma atitude sem ouvir, obviamente, a nossa presidência do ponto de vista do Conselho Federal, do ponto de vista das nossas seccionais, do ponto de vista das nossas subseções. Então, a ABAN vem a contribuir. A ABAN tem esse sentido de formar essas parcerias, formar e contribuir para a advocacia. Mudando de assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil reafirmou o compromisso com a democracia e o sistema eleitoral brasileiro. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB. Segundo o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, a Ordem reafirma o compromisso com o Estado de Direito, com os direitos e garantias individuais, com o modelo federativo, com o voto periódico, secreto e universal, com a separação entre os poderes e com a defesa do sistema eleitoral vigente, que tem assegurado a continuidade da democracia no país. Ainda para Beto Simonetti, o trabalho aguerrido dos grandes nomes do passado em favor da cidadania é o responsável pela grandiosidade da OAB no presente, maior entidade civil do país. Advogados como Sobral Pinto, Seabra Fagundes, Raimundo Faoro, Bernardo Cabral e Márcio Thomas Bastos personificam a luta da advocacia em favor da retomada do habeas corpus, da anistia e da redemocratização. Por fim, o presidente da OAB Nacional conclui: a OAB, voz constitucional da cidadania, pauta sua atuação na defesa da Constituição e da advocacia, o que pressupõe compromisso e atuação permanente em defesa do Estado de Direito. Fecha aspas.
Aconteceu nesta semana o treinamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e da OAB Nacional para toda a advocacia sobre o sistema de requisição de pagamento ágil, um software voltado a otimizar pagamentos de precatórios. O sistema tem a finalidade de otimizar a tramitação das demandas coletivas na fase de cumprimento de sentença e de execução, e também de acelerar a expedição dos ofícios requisitórios que originam os pagamentos de precatórios e requisições de pequenos valores. A capacitação aconteceu em formato de webinar e a transmissão na íntegra você pode acessar pelo canal da OAB Nacional no YouTube. Não deixe de assistir. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. Não saia daí. No quadro Advocacia em Pauta de hoje, você vai conferir os principais artigos da Ordem dos Advogados do Brasil que foram publicados na imprensa nacional e repercutidos em todo o país. O jornal O Estado de São Paulo publicou o artigo do presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB Nacional, cujo tema tratou da independência, qualificação e reconhecimento profissional. No início do texto, o artigo já destaca a grande conquista junto à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu o requerimento da OAB para determinar a fixação dos honorários de sucumbência em obediência ao texto do novo Código de Processo Civil, e não por equidade, como defendia a Fazenda Pública. Uma advocacia fortalecida, independente e qualificada depende fundamentalmente de profissionais valorizados e respeitados. Esse princípio está diretamente ligado ao respeito à justa remuneração, que só é obtida com honorários adequados. É por isso que honorários dignos vêm a ser uma das principais prerrogativas da advocacia. O artigo traz ainda que a decisão do STJ é uma vitória obtida pela advocacia para a advocacia, um esforço coletivo para unir e amparar a classe, e conclui: vivemos, neste momento, um processo institucional que deixa claro: a força da advocacia está em sua união em torno de questões caras à profissão. A vitória e a conquista recente do STJ é a prova disso. Outro artigo publicado no Estadão celebra o fortalecimento das prerrogativas e defesa dos honorários. Acompanhe. O artigo desta vez é do Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, Alex Sarkis. Para ele, o mundo da advocacia recebeu uma excelente notícia vinda da Corte Especial do STJ, que decidiu que o Código de Processo Civil deve ser aplicado ao cálculo dos honorários advocatícios. A realidade é que, por todo o país, magistrados estavam colocando em prática uma tese sem amparo legal de que, quando considerassem o valor da causa elevado, o advogado não faria jus à remuneração estipulada em lei. Na sequência, o artigo ainda ressalta: o CPC estabelece e o STJ confirmou que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da causa, independentemente de qual seja essa quantia, não cabendo ao juiz nem à Fazenda Pública decidirem, de modo subjetivo, quanto o advogado merece por seu trabalho. Por fim, Sarkis conclui: a importância dessa decisão é que ela inaugura uma nova era, uma realidade que, graças a muito trabalho e empenho da OAB, estamos em vias de deixar para trás. A publicação desses e de outros artigos da Ordem dos Advogados do Brasil na imprensa nacional você confere na íntegra lá no nosso site oab.org.br. Mudando de assunto, no quadro OAB Eventos, você vai acompanhar o que foi destaque no canal da Escola Superior de Advocacia Nacional no YouTube. A temática virtual tratou dos desafios do direito jurisprudencial e a advocacia, uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil. Uma das apostas do CPC é o direito jurisprudencial. E aqui até algo que a gente poderia também, enfim, indagar, questionar bastante, no sentido até objetivo de redução do número de processos, né? Então nós, aqueles que se interessam, nós conhecemos o CNJ, tem esse trabalho importante do Justiça em Números, etc. Tal. Realmente os números da justiça brasileira são impressionantes e até mesmo aterrorizantes. E uma das concepções
que o novo CPC de 2015 trouxe com relação ao assunto, e mais uma vez, isto é reconhecidamente dito na exposição de motivos, elaborada pela Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Luiz Fux, teve relatora geral, a nossa querida professora Tereza Rudalvin, grandes juristas, grandes processualistas brasileiros lá, né? Mas era essa ideia de vamos trabalhar melhor com a jurisprudência, né? E dentro dessa grande referência do direito jurisprudencial brasileiro, o Código acaba dando muita importância para o que ele próprio chama de casos repetitivos. Está lá no artigo 928 do CPC, que, na verdade, é o incidente de resolução de demanda repetitiva, que, aliás, objetivamente falando, os tribunais de justiça Brasil afora têm se valido bastante desse mecanismo. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo, tem uma belíssima discussão sobre o artigo 942, aliás, um dos pioneiros, né, se não o pioneiro. A relação teve uma contribuição importante da Universidade Federal, né, de Pernambuco, nas mãos do nosso querido amigo professor Leonardo Cunha, à época chefe de departamento. Enfim, é um caso, aliás, muito interessante, e uma questão processual, como diz o 92, parágrafo único, e são casos repetitivos também os recursos extraordinários e repetitivos, e lógico, quando a gente fala em recurso extraordinário e repetitivo, há um amálgama, né, com a própria repercussão geral, tal, é algo que já vinha até do código anterior, né? Poderíamos ainda falar, mas puxa, e o incidente de assunção de competência, onde é que fica nisso? Ele não é caso repetitivo, mas é formador de precedentes, né? Sempre um cuidado aí com as palavras, tal, mas o IAC, ele em rigor, ele é preventivo, ele ainda não é derivado de um caso repetitivo. Poderíamos até falar, ele, quando instaurado, ele quer evitar até uma dispersão jurisprudencial, né? O legislador parece que concebeu dessa forma o incidente de assunção de competência, mas o resultado dele é também gerar uma tese a ser aplicada. O canal da ESA Nacional no YouTube também preparou um evento especial para fechar o mês das mulheres, intitulado Os Desafios da Mulher Advogada. Acompanhe. Deixa eu fazer o contraponto aqui com a nossa realidade. Eu vou trazer a realidade aqui do Espírito Santo. 23 de maio de 2021, o jornal A Gazeta publicou uma notícia sobre a manchete de louca a vagabunda, os ataques na internet às mulheres em mandato no Espírito Santo. O texto informa que a violência ocorre tanto no parlamento municipal quanto estadual, com agressões verbais, interrupções e exclusão dos debates. A opressão ali, ela é cotidiana, ela é sistematizada. Fala-se da cor do batom das mulheres, fala-se da roupa que elas estão utilizando e, recentemente, mais especificamente no dia 9/3, em Vitória, um dia depois de festa com flores de homenagem na Câmara Municipal de Vitória, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a vereadora Camila Valadão foi agredida verbalmente pelo Gilvan, que, inclusive, disse: você cala a sua boca, você fica quietinha aí. A resposta dela: não tenho medo de macho me mandando calar a boca, não. Sei dos objetivos da violência política. Estamos combatendo e vamos denunciar em todos os espaços. É interessante que a gente comece a ter vez, mas a gente ainda não tem voz. Eu tenho batido nessa tecla, porque nos é negada a voz. Nas cortes constitucionais, isso não é diferente. A ministra Carmen Lúcia, ela narra uma situação muito interessante sobre a violência de gênero nos tribunais superiores. Ela cita uma pesquisa americana que mostra o número de vezes que as mulheres são aparteadas, que é 18 vezes mais do que os ministros. A ministra Sotomayor, da Suprema Corte Americana, perguntou a ela como é que é lá no Brasil. E a resposta da ministra Carmen Lúcia foi o seguinte: lá, em geral, eu e a ministra Rosa não nos deixam falar, então nós não somos nem interrompidas. Olha que incrível. Situação. Essa incrível, passagem, né? essa colocação da ministra Carmen, eu me recordo quando ela fez essa exposição no plenário, e é realmente chocante. E é verdade, né? E quando nós olhamos, Sayuri, para os cargos, né, para os tribunais superiores, na Suprema Corte, é isso. No Brasil nós temos, no Supremo Tribunal Federal, de 11 ministros, apenas 2 mulheres. Ou seja, não dá nem 20%. No Tribunal Superior Eleitoral, nós temos, hoje, nenhuma ministra como titular. Apenas uma
como substituta a doutora Maria Cláudia na classe dos juristas também. A segunda mulher na classe dos juristas, após a minha passagem, agora chega a Maria Cláudia. Felizmente, uma excepcional ministra. As principais novidades e notícias das seccionais da OAB pelo Brasil, você confere agora com a gente. Esse é o quadro Giro ADV. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, empossou na última semana a nova diretoria e os conselheiros da seccional da Ordem no Distrito Federal. A entidade será presidida pelo advogado Délio Lins e Silva Júnior, que foi reeleito em novembro do ano passado para seguir à frente da entidade no triênio 2022-2024. Aproveito esta ocasião para relembrar também a importante atuação da OABDF na luta pela modernização das regras de publicidade na advocacia, no aperfeiçoamento dos serviços digitais por meio do programa OABDF Digital, na criação da Central de Atendimento Virtual da Advocacia e na importante medida de apoio financeiro concretizado no programa Recupera OABDF. Essas são ações concretas que confirmam o compromisso com as demandas da advocacia da região. Ampliar essas conquistas é a nossa meta principal. Contem definitivamente e efetivamente conosco. Os versos de Milton Nascimento dizem que, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Estou confiante de que sim, se o já feito é grandioso, o que virá é ainda maior e ainda mais potente. E é com muito orgulho que anuncio aqui hoje, no berço das poéticas curvas de Oscar Niemeyer, na capital da esperança, que iniciamos uma nova era das prerrogativas da advocacia. É uma alegria muito grande para a gente estar tomando posse nesse segundo mandato. Me recordo 3 anos atrás, quando éramos ainda uma chapa de oposição e ganhamos a eleição muito dura, por 248 votos à época, e montamos um conselho que hoje a gente tem a exata noção e dimensão de quão histórico ele era. Um conselho paritário em gênero, éramos uma das únicas 2 OABs que usaram essa regra por opção política, quando não era obrigatório ainda. Lutamos muito e tivemos a maior participação de conselheiros egressos das subseções no nosso conselho seccional. Colocamos jovens advogados e advogadas, principalmente depois da diminuição da cláusula de barreira. Então nós montamos um conselho realmente que pensa de todas as formas, que representa toda a advocacia do Distrito Federal. Isso se refletiu no nosso trabalho durante 3 anos. Não esperávamos, obviamente, uma pandemia no meio do caminho para nos atrapalhar como atrapalhou e atrapalha até hoje. As máscaras que ainda temos que usar aqui hoje não nos deixam mentir, mas nos dá um sentimento, o resultado da urna na passada nos dá um sentimento de muito orgulho, um sentimento de dever cumprido, o reconhecimento da classe com a expressiva votação que nós tivemos, dando mais um voto de confiança para que nós possamos trabalhar durante 3 anos, renova a nossa esperança, renova a nossa vontade de trabalhar acima de tudo. Agora com um grupo renovado, com um grupo que abraçou muitas pessoas que lá 3 anos atrás não participaram conosco, mas isso mostra realmente o que é a nossa casa hoje, uma casa muito melhor do que a que nós pegamos 3 anos atrás, e isso não é qualquer tipo de crítica aos presidentes anteriores, que assim seja, que as próximas gestões, cada uma delas a seu tempo e modo, deixe o seu legado e, acima de tudo, deixe uma OAB cada vez melhor, mais edificada, mais respeitada, que bem represente a advocacia e que bem represente a sociedade. A nova diretoria da OAB Paraná, capitaneada pela advogada Marilena Winter, também tomou posse no último mês. A solenidade contou com a presença da Presidência Nacional da OAB. E por carregar o peso desta instituição marcada por tanta bravura, eu prometo permanecer firme na condução da seccional, honrando sua tradição democrática e seu papel fundamental de esteio e proteção do Estado de Direito, das garantias fundamentais, de porta-voz da cidadania, de defensora da democracia e da legalidade, de trincheira contra as arbitrariedades, contra a desigualdade e a injustiça social. Prometo percorrer essa jornada com independência e apartidarismo. Eu dirijo-me agora, finalizando minha fala, aos meus colegas recém-empossados, diretorias, conselhos, presidentes. Nós inauguramos este percurso da nossa história da OAB, da advocacia liderada por uma mulher,
da pós-pandemia, da tecnologia, da substituição de prédios inertes por mais serviços, da inteligência artificial, do crédito de carbono, do metaverso, da plausibilidade iminente de investimentos no primeiro grau na nossa justiça. Mas nos deparamos ainda com um mundo repleto de desigualdade, de pobreza, de desumanidade, de exclusão, de obstáculos ao progresso humano, de ameaças ao retrocesso democrático. Vislumbramos diante de nós, porém, a oportunidade de fazer o que tiver que ser feito e de fazer bem feito. Carregamos na nossa bagagem um legado impecável de quem nos antecedeu e a força do nosso próprio trabalho, tudo isso embalado num sentimento que de fato move o mundo em direção à evolução, à esperança. Um fato histórico que muito nos orgulha e que tenho certeza dá início a uma nova era. Vivemos um novo tempo em que a voz das mulheres se faz presente. As mulheres são a maioria dos quase 1.300.000 advogados em atuação no Brasil. É natural que elas ocupem cada vez mais os espaços de poder e que assumam os cargos de responsabilidade. Esse é o processo histórico que estamos vivenciando. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tenho a honra de presidir neste momento, será um parceiro de primeira hora da luta pelos direitos das mulheres e pela valorização da advocacia feminina. Presidente Marilena, sob seus ombros está o peso que apenas as pioneiras podem carregar. Nas suas mãos, mais do que a liderança da advocacia paranaense, está o sonho de milhares de mulheres profissionais do direito que enxergam na sua trajetória o exemplo a ser seguido. Liderar é isso, é abrir caminhos. E tenho certeza de que muitas mulheres vão se espalhar na sua trajetória, se espelhar na sua trajetória e, estimuladas pela força do seu exemplo, terão a certeza de que não existem limites para a vitória por meio do trabalho, do estudo e da perseverança. Graças a você, Marilena, muitas advogadas sabem hoje que podem se fazer presentes nas mais importantes esferas de decisões. Eu tenho muito orgulho do fato de que caminharemos juntos nos próximos 3 anos. Sou um aliado muito próximo da advocacia paranaense e por isso podem contar comigo para tudo. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!